Uhul! Vamos lá, gente! Vamos ser muito bom! Deixa eu ver se tá Oi! ok. Oi. Nossa, ficou Tudo alto aqui, peraí. bem? Tudo bom? Deixa eu me ajeitar aqui, né? Tá muito alto Aí, minha música aqui, porque hoje eu estou não, deu empolgada. certo. Coloquei uma música. Tudo certo? Tudo certo. E daí, tudo bom, Dani? Tudo bem! Eu estou muito feliz porque eu estou agora com a Ive e eu tive a sorte de ser a primeira live da Ive. Uhul. Depois acho que vão ter Tu mais já viu? pelo voo, né? Com Mas a certeza! E é uma princípio, live muito esperada, né? Deixa eu aumentar meu volume aqui. exatamente. Então, e Aprendendo assim, eu essas quero. novas tecnologias. Claro, é. E assim, eu quero apresentar assim um pouquinho da Ive para quem não conhece muito bem ela. A Ivana é mãe do Cauã. A Ivana, conheço ela que uns 3, 4 anos, né, Ive? Acho que sim. Já faz uns 4 anos. E eu acho que de um tempo para cá a gente está começando a estar um pouco mais juntas assim e entender um pouco Uhum. mais o coração uma da outra, mas eu olho para a Ive e eu vejo que ela não é só uma bailarina, ela é muito mais do que isso. Ela é uma mulher que tem um Obrigada. entendimento assim do que acontece ao redor dela e uma mulher Bom. assim muito inspiradora como mulher, como mãe, como aquela que vai adiante e segue em frente. E eu gostaria de ter essa energia que ela tem. Confesso que eu não tenho toda essa energia, essa disposição que ela tem. Ela é muito disciplinada. Quando eu vejo você, assim, a tua evolução, tanto na dança como a tua evolução espiritual, eu me inspiro muito, todos os dias. Que Porque é bom, um obrigada. processo visível e que a gente vê assim uma maturidade linda do Senhor assim sobre a sua vida. E uma das Bom, coisas que eu conversei com a Ive é que essa live a gente ia deixar fluir, ia deixar acontecer. Tentei fazer um passo a passo aqui de algumas coisas para a gente falar, mas não rolou. Então eu imagino, isso é muito bom, porque eu imagino que o Espírito Santo quer fazer muita coisa. E uma coisa muito legal é que, conversando com a Ive um pouco antes de começar, da gente fazer a live, acho que não hoje, né? Mas eu falei para ela assim: olha, Ive, essas lives da quarentena, a gente está falando daquilo que cada uma vive um pouco mais, do que cada uma recebe mais, né? Por exemplo, sonhos para mim é algo que para mim é muito bom de falar, porque eu gosto muito desse assunto. Então, cada uma vai falando um pouco daquilo que tem mais a ver, assim, com o que a gente vive, mas, ao mesmo tempo, a gente também quer trazer para quem está aí, trazer para quem está assistindo a gente um pouco desse tempo de quarentena, como que está sendo, né? E é exatamente. um tempo muito especial, é um tempo onde Deus está falando muito com a igreja, está falando muito Exatamente. com a gente, e a gente quer focar um pouco nisso também, né? Então, eu acredito que hoje a live é de sonhos, mas eu acho que a gente vai fazer muito mais, a gente vai explodir aí É, tudo que está acho que a borbulhando no gente. nosso coração. Exatamente. Acho que eu falei com a Dani é que a gente vai falar um pouco de sonhos, mas dos nossos sonhos também como um objetivo, né, de Também. vida, como os grandes sonhos, né? E como a Dani falou, eu sou realmente adorei que a Dani escreveu lá que eu sou sonhadora. Realmente eu sou uma pessoa sonhadora, né, Dani? Eu sonho toda noite, uns 3 sonhos por noite. E além disso, eu sou aquelas daydreamer. Eu falo, né, durante o dia, quando eu me pego, eu tô sonhando acordada. E eu tenho muito também os meus sonhos como objetivo, eu transformo os meus sonhos em objetivos, né, de vida, que isso que também a gente não pode só sonhar, a gente tem que trazer eles para a realidade, né? E eu vejo que Isso. nesse tempo de quarentena, como eu estava falando com a Dani, assim, que é um tempo, logo no começo da quarentena eu cheguei a fazer um vídeo lá no meu Stories, porque eu estava assim com coisas borbulhando dentro de mim, com tudo que eu Muitas estava coisas. ouvindo, Muitas coisas. e eu cheguei até a Amém. comparar com a Arca de Noé, né, desse período que a gente está passando. E foi muito legal, porque depois eu vi Theo Hayashi, André Fernandes, todo mundo confirmando essa palavra da Arca de Noé, né? Mas eu estava muito pensando assim, é momento realmente da gente se recolher, né? A vida está fluindo para dentro, ela não está fluindo mais para fora, né? Então a gente vê as casas cheias,
né? É um momento de a gente voltar para nós mesmos, para dentro. Mas hoje eu entendo que a arca, ela não é a questão tão da arca, eu, a minha família, e vamos nos estocar de mantimentos e vamos ver o que vai ser o mundo depois lá fora. Mas a arca é nosso templo, nosso corpo, né? Eu acho assim que nós somos a arca que a gente tem que construir é a nós mesmos, né? Então, para mim, assim, a grande questão da quarentena é o que Deus quer fazer na sua vida com esse período da quarentena, né? Porque a gente vê que está todo mundo se expondo, assim, todo mundo está nos limites, né? As mães estão sendo professora, mãe, dona de casa ao mesmo tempo, está todo mundo chorando toda hora. Eu já falei com vizinha, com amigas, e está todo mundo num desespero. Ai, mas a escola não para de mandar tarefa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que limpar a casa. Mas, assim, o que eu falo para todo mundo é, vamos tentar levar com leveza, você não precisa dar conta de tudo, você é humana, você não vai dar conta de tudo. Escolha uma das 3 tarefas, porque você não vai conseguir fazer as 3 ao mesmo tempo. Mas nesse período a gente realmente olhar, eu acho que a grande questão é que o mundo, ele estava indo num momento assim, onde parece que, sabe, a minha visão, tá? Deus colocou Adão e Eva, né, no mundo, ele fez o paraíso, né, ele fez o Éden, e de repente, tá, ok, veio o pecado, ele mandou Jesus morreu na cruz por nós, ele ressuscitou, né, para levar todos os nossos pecados. E o ser humano parece que esqueceu de tudo isso. Eu estou vivendo nas minhas próprias forças, né? Eu estou vivendo conforme eu acho que eu tenho que viver, eu controlo. Quem é o meu Deus? Muitas vezes é nós mesmos, né? Ou é o dinheiro, ou sabe? Isso eu gosto de questionar muito. Quem é o teu Deus? Né? Será que o teu Deus não é o teu marido, alguém que você se relaciona, que você põe toda a tua felicidade em cima daquela pessoa? Ou é você mesma? Né? Ou é o próprio dinheiro? Então, assim, não, e Deus é soberano, Ele é acima de tudo. Então, assim, a partir do momento que eu entendi na minha vida que eu não controlo nada, e que é Ele que controla, e que é Ele que vai fazer, né? E que é Ele que está fazendo. Então, assim, né? Não creio que, claro, que esse período, que essa crise veio, que Deus colocou isso no mundo. Não, foi o homem, mas, assim, vão vir outras crises depois, né? Eu acho que, assim, essa vai vir uma das, talvez, infelizmente, talvez venham piores, a gente não sabe, mas a gente tem que olhar para aquilo que é eterno e não olhar pontual hoje só, né? Então, a gente pode sim continuar sonhando e a gente deve sonhar, né? Como a Kézia falou na outra live, agora é o momento que os sonhos vão vir e que tá todo mundo dentro de casa nesse período olhando para si mesmo. Então, é o período que a gente tem que escrever, coloca no papel lá quem era a Ivana antes da quarentena, né? O que eu aprendi ficando em casa com tudo isso para mim, tá sendo vários aprendizados em várias áreas. Eu tô adorando, porque eu tô vendo, nossa, olha, Deus tá fazendo isso. Eu tô achando máximo. Saudades da quarentena. Vai ter saudades da quarentena. Gente, eu nunca parei em casa. Quem me conhece, minhas amigas estão aqui, sabe? Eu nunca parei em casa. E eu tô vendo assim, uau, tem, né, o que tem para ficar em casa. E não só isso. O filho tá curtindo muito. É um tempo de preparo espiritual para aquilo que eu quero também, assim, sabe? Deus tem tudo, né? Algumas pessoas sabem, eu estava com um projeto de ir para fora na semana que eu ia viajar, tudo aconteceu, tudo foi cancelado. Mas foi muito legal como hoje a Ivana nova lidou com tudo isso, sabe? Porque eu, controladora de anos atrás, ia falar, não, era minha viagem, como assim? Né? E agora eu entendi que não, que o tempo é dele. E se eu não fui agora, é porque não era para eu ir agora. E ele tem algo muito melhor no momento certo, entendeu? O tempo dele é perfeito. Então, eu não tenho que discutir essas coisas com Deus, ao contrário, eu tenho que aprender, eu tenho que usar, né, isso como um aprendizado, né? Eu acho que a grande questão é isso, a gente pontuar o que Deus quer fazer na nossa vida, né, com esses dias, né? E o que eu achei muito legal do que você pontuou e que a gente não falou sobre isso até agora, a gente não tinha feito nenhuma conexão igual essa, é assim, tanto que eu fiz até um vídeo da última vez falando, gente, vai ter uma live sobre sonhos, eu fiz no meu Instagram e eu falei, olha, sonhos dormindo, tá? Que a gente vai falar. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, live de sonhos, elas vão falar, meu sonho é um carro, meu sonho é ir para não sei aonde, ou meu sonho é fazer isso ou aquilo, né? E eu falo, não, gente, é sonho, é dormindo mesmo, a gente vai falar sobre sonho enquanto a gente dorme. Mas o que você falou que eu achei muito legal é você fazer uma conexão entre aquilo que você realmente sonha ou vice-versa, ou aquilo que é o teu anseio, aquilo que você espera, que você quer muito, que é um sonho, e você conectar isso com o sonho que você dorme, sabe? Porque você alinhar os dois, assim, sabe? Eu tô sonhando com isso, que é algo que é importante para mim, e eu posso estar recebendo a respeito disso enquanto eu durmo,
né? Exatamente. E eu acho assim, hoje muito bom que a gente vai poder também, vamos poder falar e interagir um pouco mais com quem está aí também. Na última live a gente não teve muito tempo. Eu acho que a Ivy, ela tem um conhecimento já também, uma bagagem na questão de ela busca interpretar seus sonhos. Isso que eu acho muito legal é que eu queria que ela viesse aqui nessa live para compartilhar com a gente, porque ela não descarta, e bem pelo contrário, ela já chegou num nível em que ela é um excelente exemplo para a gente, porque ela pega o sonho e ela vai para Deus e ela fala, não, alguma coisa tem aqui, Espírito Santo me ajuda com isso, compartilha com algumas pessoas de segurança, que ela sabe que tem assim um discernimento, né, que não vai chegar com uma palavra maluca, mas que vai trazer algo, ou às vezes até dizer para ela assim, olha, não sei, mas vá lá e ore por isso, né? Então isso eu acho legal. Porque, na verdade, essas lives e o curso de sonhos também que eu comecei, tudo isso, o objetivo maior é trazer para você. Sim, o que você está sonhando não é uma bobagem, não descarte, tem coisa muito interessante. Comece a anotar tudo, comece a levar isso em oração, porque você vai se surpreender. E por conta disso, eu acho que aqui a gente podia aproveitar esse tempo nosso e contar algumas coisas assim para que o povo fique curioso e também fale, puxa vida, então isso acontece mesmo. E eu acho que o exemplo que a gente já tinha pensado em contar é muito incrível, principalmente porque foi há pouquinho tempo que eu acabei de olhar ali e falei, meu Deus, isso é muito forte. Isso testificou. Isso testificou, gente. É muito legal. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, Deus fala em sonhos, não tem distinção, Ele fala com todo mundo. E eu também queria falar uma coisa que eu esqueci da última vez e vou falar aqui, que nós estamos num tempo onde a questão dos sonhos está sendo tão poderosa. Lógico, a gente tem essa questão da quarentena e o que Deus tem me falado, por quê? Porque eu tenho buscado muito, sabe, Ivy? Por que tanta gente está sonhando mais ou menos? Inclusive, eu achei um artigo científico onde não é cristão, nada. Eu fico pensando, né? Puxa vida, tá lá os cientistas tentando descobrir por que Deus está falando, né? E ele dizia assim, e eu achei super interessante o artigo, porque falava assim, no período da quarentena, jovens têm sonhado mais. Jovens, eu digo assim, até os seus... Não são idosos, né? Mas assim, por que será que os idosos estão sonhando um pouco menos e os jovens têm sonhado mais? Eu falei, agora eu quero ver qual vai ser a resposta dele. Porque para mim, eu sei que é o momento em que Deus está trazendo o que ele está no coração dele. E o que ele dizia, o que ele explicava, é que nós que estamos, digamos, num período, numa fase da vida mais ativa, em que nós temos mais planos, a família, tantas coisas acontecendo, que nós temos uma expectativa maior com o futuro. E que por conta disso, justamente por não saber o que está acontecendo no amanhã, a gente acaba trazendo isso e refletindo isso no sono. Eu concordo em parte, mas eu entendo que essa questão do não saber o que vai acontecer amanhã, isso é algo assim que eu acho que Deus está tratando na gente. Que é justamente o que você falou no começo da live. Nós precisamos ter o controle, né? Eu acho que a mulher, até um pouco mais, né? Às vezes precisa ter o controle de certas situações. E a gente em que ninguém tem mais controle, você sabe o que vai acontecer amanhã, depois. Nós trabalhamos com comércio, a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente fala, Deus, eu só sei uma coisa. Eu sei que você está cuidando da minha vida. Eu sei que antes dessa quarentena você já sabia o que ia acontecer, e é muito engraçado, né, porque nós duas mesmo, a gente conversa sobre isso, que nós tínhamos planos e a gente estava pensando tanta coisa e de repente, tudo parou. Como assim? E agora? Como é que eu faço? Então, assim, eu acho que
essa coisa de você se entregar e falar, Deus, agora é você, e eu vou ter que, né, eu não tenho mais o que fazer, o controle é teu mesmo, e eu vou ter que começar a reaprender aquilo que você quer me ensinar nesse tempo, né? Eu acho que tem o nosso grande sonho, assim, ontem até teve uma live, tô acompanhando, todo mundo tá vendo as lives do André Fernandes, mas algo que eu falei, nossa, é pra gente mencionar, que ele soltou uma frase assim, né, falando dos sonhos, nossos sonhos como sonhos de vida, né? Os sonhos não dependem das circunstâncias atuais, os sonhos criam estações que ainda não chegaram. Eu achei sensacional, porque se a gente para de sonhar agora, por exemplo, na quarentena, porque eu estou desesperada, meu negócio não vai para frente, eu tenho que não quero nem pensar em sonhar, eu quero só pensar em sobreviver, né? Eu estou deixando de antecipar uma estação que vai vir na minha vida. Então, se Deus te deu aquela vontade, né? Se Ele colocou aquela visão no teu coração, é porque é uma estação que vai acontecer, só que Ele está antecipando, né? Essa estação. Acho que travou um pouquinho aqui. Oi? Travou, mas eu acho que tá bom aqui. Para mim tá tudo certo. Tá voltando, né? E a grande questão é que os sonhos, nossos sonhos dormindo, né? Eles colaboram para isso, né? Porque eles são ferramentas que a gente tem de como Deus fala com a gente. Então é muito importante a gente anotar sempre os sonhos, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer é colocar título nos sonhos, né? Então, assim, depois eu leio, coloco o título ali para ver o que reflete aquele sonho, né? E eu acho que, assim, até a questão da quarentena, as pessoas eu vejo por mim, o meu nível de sonhos está um pouco diferente do que quando a gente entra naquele circuito, daquela rotina maluca. Segunda eu tenho que sair cedo, não sei o que, levar filho, tal, natação, busca, pega, tal, vou trabalhar, vou pra dança, durmo, ufa. E parece que é uma rotina louca que a gente entra, assim, né? Os níveis de sonhos podem ser diferentes, né? Acho que a Dani já falou um pouco, né, daqueles sonhos que são os sonhos de Deus, até tenho notado aqui os sonhos do inimigo, os sonhos da alma e os sonhos do corpo. E muitas vezes, quando a gente está numa frequência muito ativa, a gente acaba tendo sonhos mais do corpo, né? Sonhos assim que eu costumo chamar da continuação, tipo, como se você continua trabalhando, você continua, né, fazendo assim, que não tá nada daquilo que você está fazendo, você dormiu pensando naquilo, você sonha com aquilo. Então são sonhos mais superficiais. De repente, quando a gente está nesse momento de olhar para dentro, que agora é realmente limpeza espiritual, tipo, olha para dentro, começam a vir sonhos malucos, aqueles sonhos que você pensa que é maluco, né? Que, nossa, que você tá voando, que de repente tá cheio de coisas, tipo, umas coisas assim super malucas acontecendo. Sim. E aí ali que realmente são sonhos, né? Sonhos da alma, sonhos de Deus para Ele falar contigo. Desculpa te interromper, amiga, mas assim, eu queria que você liberasse uma palavra agora para Meg. A Meg Duque, ela disse que ela perdeu um bebê há poucos dias e tem sonhado muito com o bebê. E como você tem falado, assim, não deixe de sonhar, não deixe de ter esperança. Né? Focar no que é eterno, entendeu? No que é eterno, você tem que olhar... Eu queria que você liberasse uma palavra sobre ela agora, para que ela consiga realmente receber toda essa esperança que o Senhor tem para a vida dela e que ela sonhe muito, porque é o que está no coração do Senhor para ela, com certeza. Então... Não, com certeza, Meg, libera agora já, em nome de Jesus, né? Uma gravidez num tempo perfeito, num tempo certo, Deus. E a gente libera já isso, assim, que eu creio que há algo maior, né? Há algo para você. O foco agora não é nas circunstâncias, né? No que você passou, na dor. É claro que você tem que colocar para fora, você tem que olhar para essa dor, mas não olhe apenas nesse momento, nessa circunstância, e sim olhe lá na frente, né? No que é eterno. E é claro que se você tem a promessa de ser mãe, a primeira grande questão que quando eu entendi, né? A família é a primeira promessa de Deus. Quando Ele nos fez, Ele já fez a família. Família é o estado que nós temos de plenitude na graça, né? Nós somos feitos assim, para a gente querer ter família. Então, assim, é óbvio que isso é uma promessa de Deus, né? Então, essa promessa vai se cumprir, sim, na sua vida, né? Então, não desista de sonhar e pensar lá na frente, não olhe as circunstâncias agora, olhe, né, a longo prazo. E, assim, se você sonha, continua sonhando, porque lembra disso, Ele está antecipando uma estação da sua vida. Quando a gente pensa na vida como estações, é perfeito, porque, né, a gente não pensa mais, eu tenho uma vida, eu sou taxada, eu sou a Ivana, que é assim.
Não, eu tenho uma vida cheia de estações. No momento, a minha estação ainda não é de ser mãe, mas você vai entrar na estação de ser mãe. Então, também aproveite as oportunidades agora, foca naquilo que você pode fazer ser sem mãe, não sendo mãe, né? Porque depois, minha filha, né, as coisas mudam, muda bastante. Então, assim, mas vai chegar esse tempo, eu tenho certeza. Né, na vida dela. E eu sei que tem muita gente também que às vezes me fala isso, eu acabei de ver ali a Carla falando, a Carla Linda. Carla Linda, você acabou de falar ali que não está sonhando. E, inclusive, eu quero contar um testemunho, que isso era uma coisa totalmente inesperada. E no curso de sonhos, eu imaginei que a gente não ia... Que todo mundo que queria, tinha interesse, é porque sonhava muito e não entendia. Mas foi muita gente que não sonhava e falava, mas eu não sonho. E eu até pensei assim, sério? Você veio aprender sobre sonhos e você não sonha. E foi assim um start para que que a gente começasse a orar por isso. E a gente começou a orar, Senhor, se tem alguém aqui que talvez tenha tido algum sonho que não foi bom e por algum momento falou assim, eu não quero mais isso. E de repente Deus falou, tá bom, eu não vou, né, não vou não vou, já que você não quer, ok. E de repente a pessoa começa a falar, não, mas eu acho que agora eu quero voltar a sonhar. Então, eu acho que hoje aqui também eu libero sobre a sua vida que você não tem sonhado, que você acorda, não lembra de absolutamente nada. Claro que você vai começar a buscar de Deus isso e pedir para Ele, mas eu libero sobre a sua vida esse start do Espírito Santo para que ele comece a falar com você em sonhos, que você acorde, ao invés de pular da cama correndo, você espera um pouco, continua de olhos fechados, e tenta lembrar um pouco, e eu tenho certeza que você vai testemunhar que os sonhos vão começar a vir. Né? E vai ser maravilhoso. E eu achei assim uma chave poderosa, o que a Ivana falou. Deus antecipa aquilo que está para vir, que está por vir em sonhos. Isso é maravilhoso. É uma das formas de que Deus comunica em sonhos, né? Ele pode estar falando do passado, porque com certeza ele está querendo curar ou te trazer uma informação importante para o hoje, através do passado, mas com certeza ele está antecipando, ele está te preparando por algo, porque ele está trazendo no sonho, dormindo, algo que muitas vezes ele quer que você sonhe acordada. Né? Ele está te trazendo um sonho com uma maternidade incrível, porque ele quer que durante o dia você curta a expectativa, a espera, o anseio, a alegria, como uma criança que espera, né, um brinquedo chegar, que espera uma data especial chegar. Né? Como a Ivana, ela é, para quem não sabe, gente, ela é assim, incrivelmente a maga das festas. Ela faz coisas lindas, maravilhosas, e você com certeza trabalha com a expectativa das pessoas com relação a um evento. Sim. E aquilo que elas querem. Sim, é um sonho, né? Eu trabalho com sonho. E eu acho que isso é uma das coisas mais gostosas, eu acho, que de você planejar um evento, uma festa, um casamento, um aniversário, é você ficar ali na antecipação enquanto você está planejando, isso é muito gostoso. Então eu acredito que Deus usa às vezes um sonho, como você falou, para antecipar uma situação, para que você possa ter todo esse prazer de junto com Ele sonhar. Né? E ele te preparar para a estação, né? Porque eu acho assim que a gente tem que entender que o processo, tanto que todo mundo fala, faz parte, mas a gente tem que estar preparado para cada estação da nossa vida. Não adianta eu estar numa estação certa sem estar preparada para aquilo, né? E Deus, então, ele com tudo, assim, eu não acho, né, que as coisas ruins vêm de Deus, mas ele usa isso para o nosso bem, para nos preparar para essa estação. Então, né, você está sonhando, acho que faz parte da tua cura e junto com isso um preparo. Né? Mas é legal perguntar para Deus o que ele quer te mostrar, porque o sonho é muito específico, ele é muito individual para cada um. Então a gente precisa perguntar, né, para o que Deus tem que mostrar, revelar para a gente o nosso próprio sonho, né? Às vezes não quer mesmo, às vezes aparece uma outra pessoa no sonho, mas o que aquela pessoa quer dizer para você, né? Porque o sonho é teu, né? Então é sempre, acho que uma questão assim e claro, trazer para o natural, né? Que a gente tem alguns exemplos aí para contar. Que o quanto o sonho influencia no natural, né? A gente libera atmosferas, assim, né? Através de sonhos. E eu acho que a gente pode
ter grandes chaves, assim, do nosso processo, sabe? Nosso processo, eu olho, assim, anos atrás, o meu processo de cura, por tudo que eu passei, os sonhos mudaram completamente. Eu, por exemplo, comentei com a Dani que eu tinha um sonho de um chiclete. Eu tive do dente, já que todo mundo comenta que sempre tem, que fica cuspindo, cai no dente. Mas eu tinha um dos chicletes, que é uma bola gigante de chicletes. Eu tirava e nunca acabava aqueles chicletes. Troço muito louco. E eu tinha várias vezes isso, né? E eu interpretei isso, assim, junto com, né? Eu estava num processo terapêutico junto. E ele fazia parte do meu processo de cura, porque eu ainda estava, eram coisas que estavam entaladas dentro de mim e que eu estava processando ainda. E isso vai tempo. Quando você passa por, né, um baque, uma dor, a gente tem que se dar o tempo do processo. Não acho que, eu quero ser curada. Não, eu já perdoei e pronto. Existe um processo e você tem que passar por esse processo, né? Então, e é um processo, e nos sonhos é lindo de ver, porque quando eu resgato, eu anoto meus sonhos, acho que desde 2015, nem lembro, 2013, nem lembro, mas quando eu volto para trás é muito engraçado como ele muda completamente por estações, né? Então, a cada estação da minha vida era um tipo de sonho e eu consigo agora ver exatamente o que eu não estava curada, em que área que estava me incomodando, com quem que eu estava, aqueles sonhos repetitivos com a mesma pessoa, com a mesma coisa, né? Essa questão do chiclete de não poder pôr para fora. Agora, por exemplo, o sonho de chicletes, nossa, nunca mais tive, faz muito tempo que eu não tenho. Então, assim, eu já entendi que foi uma cura, né? E assim como a gente passar, né? A gente até entrou na questão assim também dos nossos filhos, dos sonhos, dos pesadelos, né? Dos sonhos do inimigo, porque a gente fala, a gente tem que estar, né, atenta a quais os tipos dos sonhos, né? Existem sonhos mais espirituais, que são sonhos assim bem fortes, que você sente no corpo, né? Às vezes assim, você sente que é algo maior, né? Mas tem sonhos também que a gente tem que considerar os pesadelos, principalmente as crianças, às vezes, que têm muitos pesadelos, olhar aquilo com o que Deus tem para falar, né, naquela área com aquilo, né? Eu acho que ali o que você estava falando também, de toda essa questão da gente perceber a cada detalhe, né, Dani? Sim. Não, e eu acho que o que eu fiquei pensando aqui, enquanto você ia falando, assim, eu falei, meu Deus, isso que você falou, assim, desde o primeiro vídeo, acho que é da primeira live, eu falei assim um pouco, gente, vou contar pra vocês como que tudo começou comigo, e eu contei, né, de que eu percebi, que eu sempre sonhava desde pequena, mas que assim, e durante a minha vida também, mas que eu comecei a perceber depois que eu tive realmente, assim, digamos que um start maior, assim, onde eu comecei a entender que eu poderia ouvir a voz de Deus de uma forma mais significativa. Eu percebi que, além de quando Deus deu aquele start no profético, os sonhos também mudaram. Mas isso que você está falando é muito, um dos passos, um passo a passo aqui, da interpretação de sonhos, é você começar a perceber em que estação que você está vivendo, em que fase, o que você está vivendo no hoje, entendeu? Eu tenho, acho que alguém perguntou ali se eu tenho o hábito de voltar no caderninho para ver o que eu anotei, né? E eu tenho vários, e eu sempre volto. E quando a gente começa a criar esse hábito de anotar os sonhos, de buscar em Deus as respostas, você começa a entender as fases. E como Deus estava falando com você exatamente a respeito daquilo. E eu acho isso incrível. Eu quero aproveitar, Ive, porque daqui a pouco o tempo acaba. E eu queria dar um exemplo, porque eu acho assim que é muito legal a gente dar exemplos. Eu também assisti uma live essa semana que eu amei, e o que eu achei mais legal assim foi a vulnerabilidade da pessoa em dizer exatamente aquilo que ela tinha passado, como ela tinha se sentido. E eu falo, gente, às vezes a gente pensa que uma pessoa porque ela é famosa, porque ela tem não sei quantos mil seguidores, que ela não faz as mesmas coisas, não pensa as mesmas coisas que a gente. Então eu acho que exemplos é muito bom porque a gente se identifica e a gente consegue, aquilo parece que fica mais vivo, assim, pra gente entender, fica mais compreensível. Né? Então, eu queria dar um exemplo de como Deus falou, eu queria dar aquele exemplo do sonho, que a gente, na verdade, agora que a gente conseguiu ter o insight de que realmente Deus estava trazendo um alerta para você de algo, e como que você conseguiu
entender isso, né? Você quer contar? Acho que sim, tem vários sonhos, alguns bem mais profundos que esse, tá? Esse é um exemplo bem, tipo, básico, mas eu achei legal, porque é bem didático, assim, né? Até do meu filho, ele acordava, ele teve um período que ele ficou sonhando com aranha, mas sonhava, assim, na cama dele ou na minha cama, ele podia dormir onde ele fosse, ele acordava de madrugada e ele ficava, parece, de olho aberto, matando aranha, gritando, mamãe, tem aranha, tá aqui, tem aranha. E eu falava, Cauã, durma, não tem. E ele, não, tá aqui, ó, tá aqui. E era assustador, porque às vezes até eu achava que tinha aranha mesmo, porque o menino estava de olho aberto, chegava a acordar, e aquilo se repetia, né? E aí eu comecei a perguntar para o Espírito Santo, né, da onde vem, por que veio tudo aquilo, e aí as noites começavam a se repetir, da onde veio o sonho com a aranha. E eu lembrei que o Cauã sempre foi super corajoso para bichos, e ele era pequenininho, acho que tinha uns 2, 3 anos, ele estava sentado no quarto dele, e eu no banheiro, e de repente ele gostava de leão, ele fazendo igual o Simba, assim. E aí, o que foi, Cauã? O que você está fazendo? Quando eu olho, tinha uma aranha no braço dele e ele fazendo pra aranha, achando que ele ia espantar a aranha com o rugido dele, né? E eu me assustei com aquilo e comecei a gritar, porque tinha uma aranha no braço dele. Eu falei, tem uma aranha! E aí, só que aquilo passou e eu nem tinha me ligado que foi esse episódio, né? E aí a gente sentou juntos, a gente conversou por aquilo e a gente entregou para Jesus esse medo, né? A gente fechou essa porta, né? E a gente orou e aí ele entendeu, até eu perguntei para ele esses dias, né? O porquê que a gente sempre ora. E assim, é muito engraçadinho, porque ele sempre, por exemplo, se ele acorda de madrugada para fazer xixi, ele volta, ele ora de novo. Ele ora, mas ele não dorme sem orar. Porque ele falou para mim que mamãe parece que o ladrão vai roubar o sonho dele, se ele não ora. Então, olha que poderoso isso, né? E assim como a Dani falou que o poder da nossa oração antes de pedir para revelar os sonhos, que isso acho que é muito verdade para mim também. Às vezes, quando eu não estou lembrando, eu peço, Deus, hoje eu quero sonhar um sonho teu e eu quero lembrar. E é batata, eu sonho e eu lembro, assim, né? E a mesma coisa, assim, sabe? Bloqueando do inimigo mesmo os sonhos dele, protegendo os sonhos dele, né? E aí, nessa questão com a aranha, foi muito legal, porque a Dani tinha me entregado há um ano atrás, né? Aí conta um pouquinho que a gente estava na conferência. Sim, né? Na verdade, a gente estava fazendo alguma coisa juntas e de repente eu falei, Ive, aproveitando que eu tô aqui com você hoje, eu queria te contar que eu tive um sonho com você e eu achei tão interessante porque eu normalmente não sonho com você, né? Não que você não seja importante, mas, né? Por que do nada apareceu a Ivana no meu sonho? E eu tive um sonho onde, assim, bem resumido, eu estava com ela no mesmo lugar e nesse lugar tinham aranhas numa cama, né? E daí eu e ela estávamos matando as aranhas em cima de um edredom. Eu nem lembrava que era um edredom, para mim era uma cama. E daí, quando a Ivana me contou isso, muito tempo depois, agora, né, recente... um ano depois, mais, né? Sobre isso foi as duas coisas, né? Peraí, você lembra que aquele sonho, que foi realmente o sonho que eu tenho mais vivo, assim, que eu lembro de você aparecendo... anotado, né? Isso foi... que eu anotei. É justamente a respeito de eu e você matando as aranhas. E daí, quando eu me toquei disso, eu falei, não, peraí que eu preciso achar isso. E, gente, eu achei a anotação do sonho e tava lá, que era edredom, inclusive. Então, olha como Deus é incrível. Não importa que a gente não tenha conectado. O que importa é que Deus está falando. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei quem que está ali disponível e eu vou falar e, de alguma forma, eu vou confirmar que sou eu que estou trazendo essa informação. Né? Claro, na maioria das vezes, a aranha não tem uma simbologia, uma conotação boa. Mas o que é bom disso é porque nós estávamos matando as aranhas, então nós estávamos atacando e nós estávamos assim, e Deus trouxe para mim algo que estava acontecendo com ela que eu não fazia a menor ideia. Então eu vejo como Deus pode conectar pessoas, como Ele pode conectar vidas através de sonhos e... É aquilo que eu sempre falo, na maioria das vezes, pegue o significado do sonho para você, mas isso também não significa que você está sonhando com alguém, não seja uma conexão. E eu acho que uma coisa que é muito legal é a gente pensar assim, até conversei com uma amiga sobre isso, quando a gente não está, talvez, no nosso topo da nossa esperança, quando a gente não está naquele dia que a gente está... com a nossa energia lá em cima, que a gente está com a nossa fé lá no topo,
Deus deu esse privilégio de a gente viver em corpo de Cristo para que o outro venha e ajude. Exatamente. Então eu achei muito legal a gente estar juntas matando aqui. É como se Deus estivesse confirmando vocês, ou talvez Deus pode estar falando de algo que ia acontecer um ano depois. E até a gente está aqui testemunhando aqui, isso, né? Matando aranhas, olha que coisa. Eu acho que assim, às vezes Deus, até lembrei de um outro exemplo que eu tive, assim, de sonho bem espiritual, mas às vezes Deus ergue também nós para a gente interceder em oração por alguém, né? E eu tive, assim, um dos sonhos mais fortes espirituais que eu tive foi com uma pessoa lá da nossa igreja, não tinha muita intimidade, nada, mas ele estava passando por um câncer bem forte, e eu lembro que eu falava, eu queria ver um milagre, eu era assim, pouco tempo convertida e tudo, eu até falava assim, mas eu queria ver um milagre de Deus, bem milagre, assim, tipo ele ser curado, porque era um milagre, assim, ele não tinha, né, hoje ele foi curado, eu falo, já vi o milagre dele, já vi outros vários milagres, mas eu lembro que nesse período do processo dele, eu tive 2 vezes um sonho com ele, e que eu tentava falar, gritar, e eu não conseguia falar, e a gente tava, tipo, na igreja orando por ele, e eu tentava gritar Jesus, Jesus, e minha voz não saía, e eu acordei, assim, com a perna inteira tremendo, mas, assim, mole, assim, e eu não conseguia, era como se, né, tivesse alguém aqui segurando, e eu fiquei até assustada, porque era para orar por cura, e como se minha voz não saísse para conseguir orar, né? E eu levei isso aí até para os meus líderes, na época todo mundo falou, Ivan, não tem que orar sobre isso, acho que nem precisa falar nada para ele, mas começa a orar por ele, interceder por ele. E foi que eu comecei ali a orar por ele, e foi muito sensacional que a esposa dele, que participava do meu grupo, depois contando, teve um sonho assim que nem a gente lá, contando não, porque eu gritava, só que minha voz saiu bem alta, eu gritei uma vez, Jesus! E ele foi curado, assim, tipo, no sonho, né? E esse processo aconteceu na realidade, eu falei pra ela, olha, eu tive esse sonho, aí eu contei, né? Mas assim, eu tava ali, então assim, parece que o sonho dela foi continuação do meu, sabe? Então, Deus linka pessoas, assim, né? Ele chama o nosso exército, assim, agora também cabe de nós interpretar o que é um sonho espiritual, né? Ou o que é um sonho realmente nosso, da nossa alma, e que Deus quer mostrar algo pra gente, ou o que é pra outra pessoa. E viu, Ivi, uma coisa, assim, você é mãe, eu também, e assim, uma coisa que eu ouço muita gente falar, como todo mundo fala pra mim, e me pergunta às vezes, Dani, por que criança tem tanto pesadelo? Né? E eu digo assim, porque com certeza, pelo menos de tudo que eu tenho experimentado, do que eu tenho vivido, do que eu já testemunhei na minha vida, e daquilo que eu estudo, o que eu vejo, é o start, é o começo. Então, como é o começo dessa vida de sonhos, o inimigo, ele às vezes interfere, mas o que nós, como pais, o que nós vamos fazer? A gente vai empoderar ele, a gente vai entrar ensinando as crianças que eles têm essa autoridade no nome de Jesus, para que eles possam já começar a entender que aquilo que não é para estar na vida deles vai sair, porque eles vão mandar. Né? E com o Davi, com o meu filho, ele tinha, na verdade, não muitos pesadelos, mas um sono bem complicado, agitado, ruim. E a gente começou a fazer algumas declarações antes de dormir. Que legal. E eu coloquei uns salmos, assim, que falava sobre o sono, e a gente fazia toda noite. Até comentei com a Ive, não como um mantra, mas como uma declaração de você trazer para o natural. Poderoso isso. Isso, e empoderar eles, assim, de dizer, uau, eu tenho esses superpoderes em Cristo, eu tenho, sim, você tem essas armas, então vamos começar a usar isso. É tão simples, né? Ao mesmo tempo é simples. E, gente, assim, ó, testemunho real, mudou totalmente, mudou muito, né? Mudou muito. Então, com crianças, você tem essa possibilidade de poder trabalhar na vida deles isso. E é muito bom, porque nas outras situações eles também vão usar isso, eles vão entender e também vão poder usar isso, não só com sonhos, mas também em outras coisas, né? Nós temos 20 minutos. Tá, quer dar uma... Pode falar. Não, eu só ia falar que assim, para as crianças, né, todo o inimigo, ele é muito sutil, né? A gente fala inimigo, mas são ali as coisas que entram, é muito sutil na vida deles e pode ser numa entrada, então às vezes um próprio desenho pode ser até um desenho da Disney, né? Mas que vive, que o pai morre, a mãe morre, não sei o que, sempre tem uma história trágica no momento, né? Ou qualquer coisa que eles assistem e assim, isso pode realmente roubar ali
e eles não nem saberem, né, da onde vem aquilo, e a gente não saber. Então é importante a gente sempre estar perguntando com eles, né, perguntando, vamos juntar a pergunta para Jesus, né, do que é o, da onde veio, da onde você está sentindo, vamos entregar isso para eles, vamos colocar em oração, né, proteger, blindar. E eles, com certeza, eles usam isso, depois eles aprendem e usam essa ferramenta no dia a dia deles, né? Eu vejo já pela vida do meu aqui, já é algo comum, né? Amém. É isso aí. Isso aqui. E daí, minha amiga, eu acho que a gente agora... Quer ler algumas? Eu queria ler algumas coisas que estão aqui. A gente falou sobre criança, então a gente já falou. Se você tem isso acontecendo também na tua casa, começa a trazer isso para o ambiente do quarto do teu filho, começa a trazer assim, segurança para ele no dormir, porque às vezes pode estar relacionado, às vezes até com medo de estar sozinho no quarto, medo do escuro, ou é alguma interferência aí de algum desenho, algum videogame, alguma coisa, isso acontece, né? São brechinhas que às vezes... Sim. Interferências, mas que de forma alguma a gente deve temer isso, mas bem pelo contrário, aproveitar isso como uma forma de empoderá-los, né? O que mais? Vamos lá, que agora... Eu vi ali um comentário até por cima, sonhei que meu filho se afogava e tal, e eu acho assim, também, importante que às vezes é um aviso, assim, não quer, eu acho que não é o pé da letra, tá? O sonho de pai, eu sonhei que meu filho se afogava, ele se afogou, né? Eu tive até um sonho forte também com meu filho, e que depois que eu vi, era assim, eu perguntei para Deus o que eu deveria fazer com aquela informação, e eu fui conversar, e Deus me falou assim, conversa com ele, porque nem sempre eu tô com ele convive muito com o outro lado da família, que ele vai sozinho, e eu comecei a questionar aquilo, e a informação que ele me deu até um frio na barriga, foi exatamente, tipo, relacionado ao meu sonho. Então eu falei assim, eu nunca iria descobrir porque eu não estava com ele, ele não ia falar, porque para ele não era nada demais, mas eu tinha o poder de proteger, então Deus me avisou através de sonhos, uma maneira de proteger ele, de colocar, de blindar ele com relação a essas coisas ruins, né? E foi através do meu sonho, porque se eu não tivesse sonhado, eu nunca ia ter cogitado esse start. Então, assim, o melhor, eu sonhei com meu filho me afogando, você vai ter que perguntar para Deus o que aquilo significa, né? Se é algo para realmente... um aviso, né? Ou assim, é bem individual, né? O processo, mas pode ser um aviso, né? E eu quero contar eu até perdi aqui a mensagem, não lembro aqui, ó. Foi a Mi, viu, Mi? Eu tive alguns sonhos iguais em que eu via meu filho se afogando. E eu queria dizer para você que eu entendi, eu já tive entendimento sobre em uma fase da minha vida eu tive entendimento sobre esse sonho, de que era um medo meu, que Deus estava trazendo à tona, que através dos sonhos estava vindo e Deus trazendo à tona para que eu pudesse ser tratada por Ele, curada por Ele, que era um medo meu, de uma proteção dele, de que algo ruim acontecesse. Porém, eu também já tive numa outra fase onde Deus trouxe uma revelação para mim de que vinha a onda e eu ficava desesperada e eu olhava de longe da margem assim do mar e de repente ele sumia. Só que do nada ele aparecia de novo e ele estava com vários adolescentes junto com ele, surfando, curtindo, rindo, e eu falando, Deus, eu lá apavorada, não vi ele sumiu na onda, e de repente ele todo feliz, e Deus me mostrando assim, ei, essa onda, esse afogamento, é no espírito, sou eu que estou, ele que eu que estou fazendo, né? Isso, e você com medo, e ele está curtindo, ele está se divertindo. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você, claro que em algumas situações específicas, você até pode orar pelo literal, mas normalmente Deus traz uma simbologia e que pode te surpreender, porque não é nada daquilo, né? Eu vi alguém falando sobre morte. Eu já falei uma vez numa live aqui que a morte, ela não é necessariamente a morte como nós vemos, porque nós vemos a morte, às vezes, como um fim. Porque nós não somos preparados para saber lidar com a morte, nós somos eternos. Então é difícil para nós, nossa mente racional, entender a morte. Mas a morte é só uma mudança de fase. Então comece a perguntar para o Espírito Santo, você que sonhou com morte, o que está mudando? O que está deixando de ser para começar a ser outro?
né? Nós deixamos de ser para ser outro. Então, isso é bem legal. O que mais? E o que a Dani falou de água, a água sempre, né? Principalmente água fluida, assim, sempre traz muito isso do espírito, né? Se você está sonhando com águas, cachoeira, chuveiro, né? É uma limpeza sempre é coisa boa. Então, às vezes, você pode estar se afogando, mas é ótimo esse afogamento. Né? Excelente. Eu já sonhei, e tudo a Nayana, tá inundado. Vamos lá. Isso, muito bom. A Nayana falou assim, ó, esse me chamou a atenção porque ela disse que ela sonhou com um coelho entrando na casa. Tudo bem, porém o coelho mordia a coxa dela e era forte. Assim, normalmente, e aqui, gente, eu quero entrar em mais um detalhe, tá? Um dos motivos que me fez estudar mais sonhos é porque, assim, eu via muitas pessoas sendo incisivas em algumas simbologias e dizendo, isso significa isso. Tipo, dente é morte, né? Significa isso, depende. Para você pode significar, para mim não. Tudo depende de um contexto maior, que é aquilo que você está vivendo, que é aquilo que você entende, se aquilo te traz medo, se aquilo te traz esperança ou não. Então, assim, e aquilo me deixava muito intrigada, porque eu falava, Senhor, eu quero entender. Eu não me sentia confortável quando eu ouvia algumas interpretações de sonhos que eram assim, tipo, é isso. Eu falava, mas como assim é isso? Uma pessoa de fora vindo dizer que aquilo simboliza isso. E não é, né? Pode ser várias coisas. Então, assim, por isso que toda vez que vocês vão me ver falando o tempo inteiro. Normalmente. Porque não tem regra, né? Ele é muito individual, né? É muito individual e porque, assim, Deus que trouxe para você, quem sou eu para dizer que é alguma coisa, né? Claro que existe uma revelação profética e que a gente sente isso com uma aceleração, assim, é algo muito forte, mas mesmo sendo uma revelação profética, nós sabemos que na palavra, tudo que você recebe profeticamente, você vai buscar em Deus. A confirmação é Ele que vai te trazer. Então, eu queria falar para a Nayana que o coelho, normalmente, significa não é só multiplicação, ai meu Deus, fugiu a palavra que gera muito, que gera vida, fertilidade, né? Fertilidade. Isso, fertilidade. Então, normalmente coelho representa fertilidade, né? Porque o coelho, ele é muito fértil. Então, só que ele entra na casa, a casa normalmente fala de nós, né? Então, assim, esse sonho tem mais detalhes aí, mas normalmente a casa fala da nossa vida, fala do nosso eu interior. Agora, o fato dele morder a coxa e a dor era forte, isso aí a gente teria que pensar um pouco mais. Por que essa simbologia acabou trazendo algo ali que para ela não era bom, né? Como se fosse um ataque. Então, o que a gente sempre até, né, na tenda dos sonhos, quando a gente faz no voo, né, é muito por isso que é legal sempre ter Deus e ter o Espírito Santo junto e não ser, né, eu interpreto os seus sonhos, porque a gente acaba sendo mediadora, né? Então, assim, eu posso te falar uma palavra, o coelho, eu acho que é isso, mas assim, só você, com a tua experiência, você tem que perguntar, então, para Deus o que o coelho representa, né? E por que eu senti aquela dor, em que estação da minha vida eu estava, né? A gente ser uma moderadora, na verdade, fazendo essas perguntas, porque aí e você vai fechando o olho e vai vindo na sua mente e é ele mesmo que ele vai te revelar, né? Porque o sonho é muito pessoal. Eu, por exemplo, já tive assim, eu sonhei com a minha afilhada, mas depois eu entendi que era eu com 13 anos naquele sonho, não era minha afilhada, porque ela tinha 13 anos no caso, mas ali era eu naquela época, entendeu? Eu via minha afilhada, mas representava eu mesma. Então, para cada pessoa, né, ele representa alguma coisa, mas assim, Deus pode te revelar isso, né, se você perguntar. Sim, mas de qualquer forma, eu acho assim, pega essa informação do coelho como rapidez, como algo que entrou ali, né, porque você estava ali e algo entrou, de certa forma ele atacou, mas puxa vida, aquilo que te ataca é uma coisa que não é inofensivo, um coelho é tão fofinho, né? Ou talvez é aquela coisa da meiguice do coelho, você sendo atacada por algo que não é. Então talvez Deus trazendo para você assim, tipo, pare para pensar aquilo que você acha que está sendo atacada que não é bom. A questão de ser na perna diz respeito ao teu andar, ao teu caminhar. Então pega algumas informações, começa a anotar e leva para Deus, assim, que eu tenho
tenho certeza que ele vai te trazer muito mais. Outra coisa que eu queria falar para vocês também, que eu sempre falo e que eu já falei aqui, é que é gostoso você ter uma pessoa, às vezes, para você contar os sonhos, porque só o fato de você falar os sonhos, a revelação de Deus já começa a vir para você, só no contar. E a pessoa pode trazer para você uma informação, como ela não sabe nada, ela pode te trazer uma chavinha, que o resto... eu essa semana, depois da live da Késia, né, eu falei pra Dani, eu achei que não tinha nada a ver com a live, eu contei pra uma amiga que eu sempre conto, e de repente falei, nossa, olha, tá tudo a ver com o que a Késia falou, assim, sabe? Então, até cheguei a escrever pra ela, assim. Então, é bem legal, né, como Deus vai usando tudo, assim, vai revelando, né? Sim. A Carolzinha Taruco, minha amiga, ela colocou ali que ela sonha muito com cachorro, e de várias raças, de vários tamanhos, e todos vêm para mim para brincar. Mesmo os mais brabos acabam ficando calmos quando eu começo a acariciá-los. Eu quero contar um testemunho para vocês, que assim, eu tinha sempre tive sonhos com cachorros, assim, cachorro bem bravo. E para mim, eu já sabia que aquilo era um ataque, porque para mim, cachorro daquele tipo, estilo Rottweiler, Pitbull, assim, para mim não é bom, é medo. Então, toda vez que vinha isso, eu já sabia, opa, ó o medo chegando, ó o ataque chegando, mesmo não sendo atacada por ele estava sempre próximo. Quando, de repente, do nada, eu descobri... aliás, eu nem sei se estou contando isso de novo, hein, gente? Me perdoe se eu estou sendo repetitiva. Mas eu descobri que eu tinha sonhado com cachorros sempre pretos nos ataques. E, de repente, eu, do nada, sonhei com um cachorro branco, grande, mas muito manso, muito fofo. E ele, sim, eu tocava, e ele estava ali junto comigo, ele caminhava do meu lado. Então, veja, cachorro, para uma pessoa que é um dog lover, que adora cachorro, aquilo ali, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre fidelidade, amizade, companheirismo, porque o cachorro pode estar cansado, você chega, ele vem, ele te dá amor. Então, ele tem essa conotação. Quando você já não gosta de cachorro, você já foi atacada por cachorros, o cachorro vai simbolizar outra coisa. Mas esse da Carol... Eu vejo assim que quando vários tipos de cachorro vêm para ela, eu entendo assim que são amizades, é a fidelidade vindo de todas as formas, né? Eu também entendi isso. Como se fossem pessoas assim, de todos os tipos, e até aqueles que são bravos, até eles, quando chegam perto de você, eles começam a mudar. Então eu achei muito legal, muito de Deus. E achei incrível. Quem mais tem sonhos? A gente tem 8 minutos. Ali de avião, mas não sente medo ou tristeza. Isso é bem legal, o sentir, né? Que a gente sempre fala, além do título do sonho, eu gosto de anotar o sentimento. Então é legal, assim, você anotar, né, o título e no final o que eu senti naquele momento, né? Nos sonhos mais chaves. O sentimento é muito importante a gente dar atenção para aquilo que a gente sentiu, porque, né, vai ajudar a gente a entender um pouquinho do sonho. Você quer ler mais algum aqui? A Aline falou um sonho ali, que a Aline, isso aqui nem precisa de interpretação, porque o sonho já fala por si só. Ela falou que ela via um leão grande e amarelo numa praia, e ela se sentia observada pelo leão e sentia paz. Então esse aqui, ele, é pimba. É fácil, Esse é fácil, né? Esse é o leão, quem que é o nosso leão maravilhoso, né? Jesus andando contigo. Tá lá. Ele tá Amém. lá, exatamente. Vivi, eu queria aproveitar esses 6 últimos minutos pra gente estar orando, porque eu acho que agora é o momento. Legal. Eu acho que não só sobre sonhos, eu quero liberar sobre a vida de quem falou ali, puxa, meus sonhos não são legais. Então, que o Senhor comece a trazer para você uma nova perspectiva. E eu acho assim que não é só a respeito dos seus sonhos, que você falou, puxa vida, o meu tempo de sonho não é legal. Eu quero também liberar sobre você uma nova perspectiva sobre a sua vida, que você comece a receber direto do trono de Deus uma nova perspectiva sobre o teu futuro, uma nova perspectiva sobre você e Deus, sobre você e a tua vida,
sobre coisas e situações que te trouxeram traumas, te trouxeram tristeza. Em nome de Jesus, eu libero agora. Eu vejo uma perna levantada numa cama, e eu quero dizer para você, perna, você vai voltar a ter circulação agora, em nome de Jesus. Eu não sei se é sobre alguém que está aí na live, ou se é sobre alguém que você conhece, que você está na live. Eu vi essa perna levantada, como se ela não tivesse mais circulação sanguínea. Eu digo, em nome de Jesus, perna, volte a andar. Volte a circular o sangue, que volte a circular o sangue de vida de Jesus na tua vida. Hoje não é mais uma quinta-feira de quarentena, hoje é um dia especial, um dia onde amanheceu e o Senhor falou, uma nova esperança está aqui para nós hoje, para você hoje. E eu libero sobre a tua vida hoje uma nova perspectiva, uma nova alegria, uma nova esperança sobre aquilo que realmente você não sabe o que é, mas que Deus vai começar a trazer sonhos espirituais, sonhos dormindo, sonhos acordados, sonhos lúcidos. Exatamente, a gente libera, né? Eu libero que os sonhos dormindo sejam chaves e armas para você entender essa estação da sua vida e entender aonde você quer chegar depois da quarentena e resgatar todos os seus sonhos, aqueles mais impossíveis. Até queria fechar que eu separei um versículo aqui, Jeremias 1:5. Ele fala assim, Deus está falando para Jeremias, né? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E eu o designei profeta nas nações. Cada um aqui, nós fomos... né? Nós fomos escolhidos, nós fomos preparados antes da gente nascer. Então, cada um tem o seu propósito no mundo, cada um tem os seus sonhos, né? E isso vem dele, né? Então, é para a gente se sentir aqui como a gente foi feito especial. Então, eu declaro que hoje vai ser uma noite que sim, sem chaves, que na verdade os nossos sonhos dormindo são só uma ferramenta para a gente entender os nossos próprios sonhos como propósito de vida mesmo, né? Mesmo, então, aquele mesmo que você acha que é o mais impossível, não descarte como é impossível, que pode ser só uma estação lá na frente, que Deus já está antecipando para você, colocando aquela verdade no teu coração, né? Então, acho que a grande... né, a gente deixa aqui, não deixem de sonhar, dormindo e acordado, e observem, olhem para dentro com o que Deus está falando e aonde você tem aqui para se transformar e para ser curado ainda, porque a grande, né, lição nossa, a gente está aqui para evoluir para Ele. Eu acho que é isso, né? É isso que a gente vai levar, né, de toda a vida. Então, a gente tem que estar atenta ao processo que Ele está fazendo com a gente. Amém. Em nome de Jesus também a insônia, né? Libero cura de insônia, desse acordar, que não é um acordar bom, que seja um acordar, um despertar para oração, mas não esse outro, esse não conseguir dormir, que você possa receber em nome de Jesus um sono profundo, agraciado por Deus. E vai acabar, Ive. Obrigada. Eu senti de liberar também para aquelas que tomam remédio para dormir, que vai ser um período de se livrar desses medicamentos e ter um sonho deles, né? Ter um outro tipo de sono, né? A gente não precisar mais para ter. Realmente orem por isso, né? Para realmente ter uma noite boa, e declaramos sonhos maravilhosos para todo mundo aí essa noite, né? Anotem título e sentimento. Vai lá, não esquece. Pergunta para Deus que Ele significa. Isso mesmo. Tá bom? E semana que vem nós vamos ter mais uma live de sonhos. Tem muita coisa boa acontecendo aqui no Voe Borboleta. Sim. E aí para as solteiras, vejam lá. Legais. Muito as bom. Solteiras vejam lá também, que está tendo o Voe Solo, que já é mais um novo projeto. O Flying Solo está começando lá.